124. Fault Calls de capítulo A Traição de Pang Krell, parte 2. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Anjo Morto. Esse nome não deveria aparecer aqui. Pang Krell fingiu ser indiferente. Esse assunto precisa ser mantido altamente confidencial. Quem mais sabe? Só eu sei, e depois você, general, disse o comandante Clone. O nome do anjo morto apareceu no planeta Umbara. Esse assunto não é trivial. Talvez essa batalha não seja tão simples assim. Eu cuidarei desse assunto. Continue fazendo seu trabalho. As 3 palavras do anjo morto não podem ser: conte a ninguém. Caso contrário, será punido com o crime de vazar segredos. Pong Krell disse em voz baixa. Agora, deixe as pessoas bloquearem a torre imediatamente, e ninguém pode se aproximar. Sim. O comandante Clone saudou e respondeu firmemente. Pong Krell acenou com a mão para deixá-lo sair o mais rápido possível, e então caminhou rapidamente em direção à torre. Mais de uma dúzia de soldados clones fortemente armados contornaram a torre para isolá-la. Pang Krell chegou ao centro de controle da torre e viu uma comunicação criptografada piscando, mas o conteúdo dessa comunicação estava criptografado, embora um sinal claro, Anjo da Morte, como se ele temesse que outros o vissem. Não é a mesma coisa. Abra a comunicação. O conteúdo da comunicação é apenas uma linha curta, e inesperadamente, Pong Krell leu diretamente o conteúdo. Eu sou o Anjo Morto. Pong Krell franziu a testa, pois essa comunicação não era realmente criptografada, mas estava escrita na língua do antigo Império Sith. Os soldados clones não sabiam disso sem compilar deliberadamente um decodificador, apenas piscando um olho. Mas como mestre Jedi, você definitivamente deveria conhecer esse tipo de escrita. Em outras palavras, essa comunicação é reservada aos Cavaleiros Jedi. Pang Krell hesitou por um momento e clicou na mensagem novamente. Houve um som de farfalhar vindo do terminal de comunicação criptografado e, após alguns segundos, uma voz veio do comunicador. Mestre Pang Krell, parece que você já tomou sua decisão. Pong Krell estreitou os olhos. A voz soava muito jovem, e soava ofegante, como se a pessoa estivesse muito fraca e cansada. Não há opressão da poderosa força do lado sombrio, nem uma aura estranha. Parece que, do outro lado da comunicação criptografada no hiperespaço, é apenas um jovem doente. Tal pessoa não pode ser o Senhor dos Sith, o Anjo da Morte. O tom de Pang Krell foi esfriando aos poucos. Não quero fazer piada, garoto. Você está falando com um mestre Jedi. Não. Especule sobre minha identidade, mestre Krell. Porque agora, só eu posso salvar sua vida diante do seu plano estúpido, disse a voz. A capital do planeta Umbara está prestes a ser capturada. A República Galáctica trará uma vitória decisiva. Não preciso que ninguém se importe com minha própria vida. Pong Krell disse friamente. Vitória decisiva. No planeta Umbara? Ei! A voz riu zombeteira. Se isso acontecesse, você ficaria muito decepcionado, não ficaria? O que você está tentando dizer? Pong Krell ficou chocado. Você viu o fracasso da República Galáctica, a destruição da Ordem Jedi, o estabelecimento do Nova Ordem. Muito bem. Isso mostra que seu conhecimento prévio é mais forte do que o da maioria dos mestres Jedi. Muito bom. Você quer destruir 2 corpos inteiros de clones na República Galáctica em Umbara, como um trampolim em sua nova ordem, em busca do poder e status que deseja, disse a voz. Você é mesmo um anjo morto. O choque no coração de Pong Krell não poderia ser maior, porque esse era o segredo que ele escondia no fundo do coração, e ninguém sabia disso além dele mesmo. Mas agora, foi revelado pela voz doentia do outro lado do comunicador. Sou o governador do planeta Aurora, Tang Xiao, e estou tomando chá da tarde agora. Então, não ligue para minha voz, só quero ser honesta com você, em vez de brincar com esses falsos e chamados modos imponentes. Tang Xiao disse levemente. Ele disse, você não se sente errado, Tang Xiao, você não está se sentindo bem ultimamente. Ele estava dizendo a verdade, mas falar dessa forma só faria Pong Krell pensar em outra direção. A saúde de Tang Xiao realmente está muito ruim agora. Depois de usar o ceifador das trevas para extrair a poderosa e violenta força do lado sombrio de Carnes Moori, até sua própria força extremamente fraca. Nesse momento, a situação no planeta Umbara, que ele estava instruindo o departamento de inteligência a prestar atenção, havia mudado novamente, e ele teve que responder a isso.
O mestre Pang creu, um herói de guerra da Ordem Jedi e um duelista de sabres de luz muito poderoso, pode ser considerado o bandido perfeito. No enredo original, ele queria sabotar as operações da República Galáctica na Batalha do Planeta Umbara, então aproveitou a oportunidade para se voltar para o lado sombrio, mas subestimou a lealdade e determinação dos soldados clones e, no fim, ficou aquém. E agora, Tang Xiao definitivamente não gostaria de perder um bandido assim, que poderia ser chamado para sua porta. No entanto, seu estado atual é realmente ruim, então ele só pode blefar com Pang Creu primeiro. Mestre Pang Creu acreditou completamente desta vez, porque Tang Xiao, o governador do planeta Aurora, era o Lord Sith que vinha se escondendo nos bastidores obscuros da galáxia desde o início da guerra. A informação sobre o Anjo Morto foi transmitida aos Aqui estão alguns mestres Jedi com mais missões de combate. Como um dos mestres Jedi mais ativos da linha de frente, Pang Creu naturalmente conhecia essas informações ultra-secretas. Ele disse severamente: a Ordem Jedi já está em decadência há muito tempo. Eles se tornaram os capangas da República e certamente perecerão com a queda da República. Esse não é o final que eu quero. Você viu muitas coisas, mas também perdeu muita coisa. Você tomou a decisão certa. Uma nova ordem está prestes a ser estabelecida, e a Ordem Jedi será destruída com o estabelecimento da nova ordem. Você não pode ficar sozinho. Mas sua pergunta é: o que você quer? Tang Xiao perguntou de volta. Eu quero poder. Poder. Riqueza. Quero estar acima de tudo. Pon Clair cerrou os punhos. Então sugiro que você vá ao Conde Dooku. Essas coisas podem ser facilmente satisfeitas pela Confederação das Galáxias Independentes, especialmente para um poderoso mestre Jedi como você. A voz de Tang Xiao era tão brincalhona. Porque o Conde Dooku veio até você em vez de vir até você. Se as informações que recebi estiverem corretas, o Conde Dooku não é o Senhor dos Sith, certo? O rosto de Pon Creu se desanimou. Isso mesmo, o nome do Conde Dooku, o chamado Darth Teranas, não está registrado no livro dos Sith. Ele realmente não é o Senhor dos Sith, disse Tang Xiao. Então por quê? Ah, porque você não merece. O que você disse? Ei, pobre Pang Creu, você realmente acha que depois de algumas vitórias, você vale algo aos meus olhos? Não, não, seu valor nem é comparável ao deste planeta chamado Umbara. Tang Xiao zombou. Você está me procurando, a um está lendo por causa do planeta Umbara? O peito de Pang Creu subia e descia bruscamente, e a raiva em seu peito se acumulava. Isso mesmo. A frota da Confederação dos Sistemas Independentes não pode impedir que você desembarque diretamente perto da capital Umbara. Então, diante do seu ataque, a capital deles não pode ser mantida por muito tempo. Tang Xiao disse, e você está no exército de clones? Aqueles truques que você fez, além de se colocar lá dentro, não ajudaram em toda a batalha. Essa é sua incompetência e fraqueza. O que isso tem a ver comigo? Pon Creu rosnou. Bem, então, junto com a Ordem Jedi e a República Galáctica, é apenas sua incompetência e fraqueza a serem destruídas nas ondas que se espalham pela galáxia? O que isso tem a ver comigo? Tang Xiao retrucou. O que você quer? Pon Clair finalmente reprimiu a raiva no coração e perguntou com voz profunda. Ajude a Confederação dos Sistemas Independentes e vença no planeta Umbara. Volte vivo e vá até o Conde Dooku. Então, quando estiver pronto para enfrentar a verdadeira escuridão, volte para mim, disse Tang Xiao. O que eu faço? Azavem 3, uma crente sombria do Conde Dooku, está vindo para o planeta Umbara, mas a Confederação agora não tem frotas móveis suficientes para enviar tropas robóticas demais. Portanto, você precisa atrasar a velocidade de ação das tropas clones, dar mais tempo aos umbarianos para mobilizar reforços. Essa é a forma certa de vencer. Não para se envolver em algum canibalismo que você planejou, que só vai te expor mais rápido. Fault Scholes capítulo 1. A derrota de Umbara, parte 1. Ao ouvir as palavras de Tang Xiao, o coração de Pang Creu disparou novamente, porque ele falou o que pensava novamente. Ele realmente está planejando um esquema de canibalismo. Pang Creu planejava avisar a 51ª Legião de Anakin Skywalker para que se dirigissem em sua direção. Depois mentiu dizendo que os umbarianos haviam obtido um lote de armaduras de combate clones dos soldados clones caídos, e então se passou por eles como vem para um ataque surpresa. Dessa forma, você pode justificar a batalha entre sua própria legião e a Legião 501,
enfraquecer sua força e tornar a Batalha de Umbar um fracasso completo. Mas Tang Xiao soltou de novo. Pang Krell já não ousava desobedecer Tang Xiao nem um pouco em seu coração. Ele achava que esse anjo da morte profundamente escondido parecia tê-lo visto do começo ao fim. Não importava o tipo de pensamento que tivesse, ele podia ser exposto ao sol em plena luz do dia. Você. Eu entendo. Pang Krell finalmente abaixou a cabeça. Meu senhor. Se seu senhor é assim, vamos conversar quando você estiver qualificado para ficar na minha frente. Ei! Tang Xiao zombou e encerrou a comunicação. Pang Krell olhou para o terminal de comunicação silencioso à sua frente com uma expressão solene. Só então percebeu que sua cabeça estava coberta de suor. Os Bezalisks suariam profusamente em um ambiente quente, mas agora, na noite gelada do planeta Umbara, está obviamente longe de ser quente. Só há uma explicação: ele tem medo. Estou realmente assustado. Diante desse Lord Sith, não há segredos nenhuns. Ele respirou fundo, e o sabre de luz foi instantaneamente desembainhado, destruindo completamente o terminal de comunicação, e então saiu. General Krell. O comandante clone estava guardando a porta agora mesmo. Os dados assinados pelo Anjo Morto são um vírus. Droga. Pang Krell fingiu estar bravo. Destruam todos os computadores aqui. Substituí-lo pelo nosso próprio computador de comando e depois usá-lo como centro de comando para nos prepararmos para a próxima batalha. Planeje. Sim. Pang Krell acenou com a mão e caminhou para frente. Nesse momento, 2 soldados do 212º Batalhão de Assalto chegaram com o ex-comandante CC 2224 Cody. Cody agora tirou o capacete, revelando o mesmo rosto de Jango Fett, mas com várias cicatrizes. Ele olhou para Cody de lado e disse friamente: Capitão Cody, por causa dos seus erros estúpidos e comportamento imprudente, nosso exército teve um impacto muito sério. Centenas de soldados morreram por sua causa. Você vai fugir. O crime foi enviado a um tribunal militar e, após julgamento, a sentença foi condenada à morte. Enviarei o relatório ao Supremo Tribunal Militar sobre este local. Insisto que fiz o julgamento correto com base no desenvolvimento da situação de guerra. Cody disse solenemente. Vamos esperar para ver, capitão. Pang Krell disse, virando-se para os soldados que escoltavam e dizendo: levem-no de volta para a nave de desembarque e coloquem-no na sala de confinamento. E ninguém pode deixá-lo sair. Sim. Os 2 soldados clones responderam e então lideraram Cody para trás. Após um descanso de 1 hora, Pang Krell reuniu novamente comandantes de todos os níveis para discutir o ataque. Agora devemos lançar um ataque à capital Umbarra o quanto antes. Disse Pang Krell. Mas general, o lado do general Anakin Skywalker também não está indo bem, e a direção do 212º Batalhão de Ataque tem estado sob forte pressão do povo Umbara. E agora lançamos um ataque à capital, e é totalmente possível que caímos nas costas do inimigo. Situação, disse um comandante clone. Por causa disso, precisamos agir mais rápido. Você deve saber que temos apenas 2 legiões, menos de 20.000 soldados, e estamos enfrentando o inimigo de todo o planeta Umbara. Disse, se não pudermos apressar-nos e esperar os reforços inimigos chegarem, só podemos ficar sentados e esperar. Então nós... O comandante clone franziu a testa. Também chame o time reserva. Reúnam todas as nossas tropas e ataquem a capital Umbara com todas as nossas forças. Disse Pang Krell. Time reserva. General, nossa equipe de reserva está protegendo o navio de desembarque, e a direção do navio também está sob pressão defensiva. As tropas do povo Umbara estão constantemente atacando. Na verdade, a direção do navio de desembarque também é nossa linha externa de defesa. Assim que a equipe de reserva for transferida para longe, as naves de desembarque não conseguirem impedir os reforços dos umbarianos, enfrentaremos mais inimigos. O comandante clone ficou chocado. Devo garantir o sucesso da primeira batalha. Capturem diretamente a capital de Umbara. Outras não são coisas que eu precise pensar. Pang Krell fez uma pausa e disse com um olhar comprometido. Então vamos fazer assim, nossa. Há 2 naves classe Shear na direção. Vamos tirar uma delas e deixar essa classe Shear reforçar no ar, o que pode expandir o alcance do poder de fogo da nave de guerra, o que também pode desempenhar um papel na interceptação do inimigo. O comandante clone assentiu, neste caso, embora a turma de torcida que decola esteja sob forte pressão, é realmente uma estratégia viável. Como esperado do General Krell, essa estratégia é muito boa.
Então desdobra-se o mais rápido possível. Pancreas ainda não hesitou. Levantou-se com um resmungo frio, pegou o comunicador para conectar uma comunicação e disse: "Deixe a nave de desembarque de assalto classe Quintshare se preparar para decolar e receber o inimigo. Além disso, tragam o criminoso Cody a bordo do Quente." Enquanto falava, caminhou até o outro lado, o leu e depois fingiu estar ocupado e continuou mexendo no comunicador, mas enviou uma mensagem para uma faixa de frequência desconhecida. Outra hora depois, o navio de desembarque de assalto classe Quintshare levantou lentamente voo e, quase ao mesmo tempo, o poder aéreo Umbara imediatamente lançou um ataque concentrado contra o couraçado. Mais de uma dúzia de caças Xenos 33 do planeta Umbara voaram em alta velocidade para bombardear a nave de desembarque indiscriminadamente. O navio de desembarque só podia contar com seu próprio poder de fogo antiaéreo e escudos defletores para se sustentar. Ao mesmo tempo, os poderosos canhões turbolaser na parte inferior do navio de desembarque começaram a fogo. Ao mesmo tempo, o exército clone de Pancreas, reforçado pela equipe de reserva, também lançou um ataque frontal à capital do planeta Umbara. Neste momento, a 51ª Legião de Anakin Skywalker ainda não havia entrado na posição de ataque. Eles também enfrentaram a teimosa interceptação do povo Umbara, e o progresso foi lento. No momento, Pancreas apenas olhou para as duas mensagens no comunicador. Um era o pedido de ligação de Anakin Skywalker, que ele ignorou diretamente, enquanto o outro era apenas uma mensagem de texto, baseada no pedido de ligação do antigo Império Sith, escrevendo: "Eu aceitei este fruto." Zwost, um caça geonosiano com lâmina e leque, passou em alta velocidade, e o alvo era a nave de desembarque de assalto classe Quintshare. Fort Scourge capítulo 1141. A derrota de Umbara, meio, 10 minutos antes, um transporte de assalto LAT, e da República Galáctica havia pousado no navio de desembarque classe Share SS Quente. A escotilha se abre, e dois soldados clones CC-2224 Cody, ex-comandante do 212º Batalhão de Ataque, caem. O oficial clone na nave olhou para Cody, assentiu e disse: "Ok, CC-2224 foi confirmado pela acusação de fuga e causar baixas graves às tropas. Bem, você tem o direito de permanecer em silêncio." Depois disso, os outros soldados subiram direto, agarraram Cody sem cerimônia, puxaram-no para baixo e o jogaram no chão com um baque. Os dois soldados clones que escoltavam Cody eram membros do 212º Batalhão de Ataque, e imediatamente avançaram. "O que você está fazendo? Isso não é da sua conta, soldado." O soldado clone da nave avançou e mostrou diretamente o rifle blaster DS-15S em sua mão, pressionando o cano contra o peito do oponente para mantê-lo à distância. "Agora esse barco de transporte será requisitado. Você pode temporariamente ir ao armazém para encontrar um lugar para descansar e esperar a nave pousar." "Ah, sim, seu comandante também é um covarde que fugiu de qualquer jeito. Você deveria estar muito feliz, porque não precisa ir para a linha de frente por enquanto." "Ah, covarde." O soldado clone ao lado zombou dele. "Desgraçado. Todo mundo, do topo ao fim do nosso 212º Batalhão de Ataque, é bom." Os soldados do 212º Batalhão de Ataque rugiram. "Você não fala isso, garoto." O oficial clone sacou sua pistola blaster e apontou para as cabeças deles. "Agora, obedeça a ordem e me leve para o armazém." Várias pessoas puxaram e caminharam até o galpão, e Cody foi empurrado sem cerimônia para a sala de confinamento da nave, levando muitos socos pelo caminho. Os valores dos soldados clones são muito simples. Eles tomam a obediência como dever, a luta como missão e escapam da batalha. Que pena. Depois que essas pessoas se afastaram, o oficial clone olhava para seu terminal de comunicação e se perguntou com desconfiança: "Além desse prisioneiro, precisamos receber um lote de caças. Estranho. Onde estamos agora? Existe algum caça que possa voar?" Ele pensou sobre isso, decidiu obedecer à ordem e disse aos soldados ao seu lado: "Abram espaço para a plataforma do hangar, não fechem-na. Informe a ponte e ajuste as duas armas de aproximação para manter um olho na direção do hangar." Sim. No espaço aéreo próximo, um caça com lâmina de leque voava em alta velocidade. Caça Famblade, um caça de alto desempenho fabricado pelo Complexo de Construção Naval Prapazatsk do planeta geonosiano, Pazatsk Cyborgtis Collective. O nome oficial é Genevex, Starfighter.
Esse tipo de caça é caro e raro, e vem com um conjunto de velas solares. Quando as velas solares estão totalmente desdobradas, elas são chamadas de pás de leque porque parecem uma cimitarra de meia-lua, e depois de muito tempo, muitas pessoas também esqueceram seu nome original. Com essa mente, o caça com lâmina em leque não desdobrou a vela solar, mas estava em estado retraído. O caça inteiro era geralmente em formato difuso e voava extremamente rápido. No cockpit esférico, estava sentada uma mulher da Tumir pálida, magra, mas exótica, uma das seguidoras sombrias do Conde Dooku, Azaj Ventress. Ao mesmo tempo em que o planeta Umbara decidiu se juntar à Confederação dos Sistemas Independentes e se separar da República Galáctica, Tan Xiao já havia notificado o Conde Dooku que ele deveria enviar tropas para reforçar o planeta Umbara o máximo possível, e ele disse ao Conde Dooku que estava no exército da República. Entre elas, há uma resposta interna, que pode cooperar no combate. Ao ouvir isso, o Conde Dooku concordou prontamente e enviou a Crente das Trevas Azaj Ventress para a direção do planeta Umbara, aguardando novas instruções. Mas, para ser honesto, a localização do planeta Umbara é realmente muito próxima da área de controle da República Galáctica. Nesse lugar, Tan Xiao está praticamente fora de alcance e só pode pedir ajuda ao Conde Dooku, e o próprio Conde Dooku também fica muito envergonhado. Mas o planeta Umbara realmente não pode ser ignorado, caso contrário, haverá um planeta tão poderoso disposto a participar, mas não há expressão do meu lado. Então o Conde Dooku enviou uma das poucas frotas móveis, e deixou o Ventress seguir a frota e ficar de prontidão a qualquer momento. E agora, Azaj Ventress obteve informações de Tan Xiao e estabeleceu uma conexão com Pang Krell. Um sorriso cruel apareceu nos cantos da boca de Azaj Ventress após receber a mensagem de Ponkrell, enquanto ela olhava para a nave de desembarque classe Sherkent enviada pelo Centro de Controle Terrestre Umbara. O sinal do sensor lambeu seus lábios negros e respondeu à mensagem: essa fruta, eu aceitei. O caça com lâmina de leque começou a entrar na posição de ataque. O escudo foi ativado e o escudo defletor deslocou a maior parte da resistência do ar, permitindo que a velocidade do caça aumentasse abruptamente para mais de 10.000 km por hora. Logo, outros 6 transportes rápidos Umbara se juntaram à formação. Azaj Ventress sorriu e enviou o código de identificação dado por Ponkrell para o encouraçado Quente à frente. De fato, o Quente não respondeu. A plataforma do hangar permaneceu aberta, e o escudo defletor nessa direção também não se expandiu. Vamos. Ventress lambeu os lábios novamente, colocando o dedo no botão de disparo. Nesse momento, o navio de desembarque Quente finalmente descobriu que algo estava errado. Uma torre de proximidade no topo e na base da plataforma do hangar começou a disparar. Ao mesmo tempo, uma sirene forte soou na cabine. O caça foi alvo de radar ativo. Atire primeiro e depois trave com o radar de controle de tiro. Este pequeno detalhe mostra o pânico dos soldados comandantes no navio de desembarque Quente. Ventress continuou acelerando sem hesitar. Caças com lâminas de leque se movem flexíveis sob a chuva de balas, e não há poder de fogo de curta distância que possa acertá-lo. O desempenho desse tipo de lutador é muito poderoso, especialmente sob o controle de uma pessoa poderosa sensível à força como Ventress. A manobrabilidade superpoderosa e o poder de fogo do caça com lâmina de leque são totalmente revelados. A porta da plataforma do hangar está se fechando, mas não consegue parar o caça à lâmina do ventilador. Ventress pilotou o caça de forma flexível para evitar cada disparo e, ao mesmo tempo, mirou nos 2 canhões quase disparados e disparou diretamente. Os 2 poderosos canhões laser atingiram com precisão a torre de quase defesa e instantaneamente destruíram as 2 torres. Nesse momento, os caças eram rápidos demais para entrar na plataforma de hangar do Quente. A porta do hangar está fechada em 2/3. Com um sorriso de desprezo no canto da boca de Ventress, ela de repente apertou o botão para fechar o escudo do caça. Ao mesmo tempo, apertou outro botão, e a vela solar em forma de meia-lua do caça se desdobrou instantaneamente. A icônica vela solar do caça com lâmina e leque, se implantada no espaço sideral, pode absorver radiação cósmica, e até a tecnologia avançada pode absorver a energia que escapa dos canhões turbolaser lançados no combate espacial, de modo que o caça tem mais energia do que o normal. Maior produção de energia. Mas essas velas solares geralmente não abrem na atmosfera. Basicamente um motor antigravidade é suficiente por um motivo simples. Resistência do ar. É agora.
Ventress instantaneamente desdobrou a vela solar do caça e, ao mesmo tempo, controlou a direção de deflexão da vela solar. A velocidade do caça caiu de repente. A sobrecarga massiva até feriu o corpo protegido pela força de Ventress, e ela cuspiu uma boca cheia de sangue. Mas o caça aproveitou essa desaceleração repentina para desenhar um arco estranho no ar, e então perfurou diretamente da plataforma do hangar do Kent. Ao mesmo tempo em que entrava na plataforma do hangar, Ventress atirou diretamente em uma direção segundo as informações que Pancreio lhe deu. Aqui está o dispositivo mecânico de segurança para a plataforma do hangar. Brum. O dispositivo de segurança foi destruído, e a porta da plataforma do hangar, que estava praticamente fechada, abriu novamente. Fort Scourge capítulo 1142, A derrota de Umbara, parte 2. A porta do hangar do navio de desembarque de assalto classe Kentshire foi reaberta porque o dispositivo mecânico interno de segurança foi destruído. Ao mesmo tempo, 6 naves de transporte Umbara entraram e voaram para dentro do hangar. E Ventress está dirigindo seu caça de lâmina de leque pairando na plataforma do hangar para um bombardeio insano. Os soldados clones no hangar correram para fora e revidaram, e as metralhadoras automáticas usadas para a defesa também disparavam, e o poder de fogo intenso foi derramado sobre os caças. No entanto, afinal, este é um caça. Por mais frágil que seja em uma guerra cósmica, o escudo e o poder de fogo de um caça não podem ser abalados pelo poder de fogo de um único soldado carregado por soldados comuns, quanto mais aquelas metralhadoras automáticas de defesa que só servem para prevenir tumultos e gangues de salto. Após o caça com lâmina de leque ter bombardeado a plataforma do hangar do Kent por um tempo, a plataforma do hangar provocou um incêndio intenso, e uma brecha também foi aberta no compartimento à prova de fogo e explosões. Ao mesmo tempo, nos 6 aviões de transporte, os soldados Umbara, fortemente armados, saltaram e correram em direção ao interior do couraçado. Ventress também pulou do avião de caça, segurando os 2 sabres de luz com manivela pendurados na cintura no instante. Os sabres de luz vermelho sangue estavam desembainhados. Ela se moveu muito rápido, pisando alguns passos na parede e correndo até aqueles soldados clones. Atirar com um rifle blaster era completamente ineficaz. Todos os feixes de blaster eram recuados. Ela pegou os soldados Umbara e os matou até a ponte, na direção da ponte do navio. Ao mesmo tempo, Pancreu já havia liderado o exército de clones para invadir a capital Umbara. Os umbarianos estavam tão determinados a defender sua capital que lutaram contra o exército clone quase um após o outro, mesmo contra soldados clones que eram quase desumanos e máquinas de matar. Assustado. Além disso, Pancreu lançou o ataque sem reforços algum, e nem mesmo a 51ª Legião de Anakin Skywalker estava no lugar, sem envolvimento de outras direções, apenas atacando pela frente. Tal batalha, nem mesmo um exército de clones poderia resistir. A tropa clone sofreu grandes perdas. Mais de 8.000 pessoas da Legião Pancreu sofreram mais de 3.000 baixas sob ataques repetidos, e a perda foi quase metade. Sob a ocultação deliberada de Pancreu, quase ninguém percebeu naquele momento a súbita perda de contato com a nave de desembarque Kent, muito menos que o pequeno número de umbarianos havia parado de atacar Kent. Em vez disso, começou a bombardear exércitos clones perto da capital. Nesse momento, a 51ª Legião de Anakin Skywalker finalmente rompeu o cerco ao povo Umbara e atacou a capital Umbara por outra direção. Os Umbaras estavam sob ataque de ambos os lados, e o exército próximo à capital também estava severamente reduzido e incapaz de apoiá-lo. No entanto, nesse momento, uma mudança repentina aconteceu. A torcida de Kent nave de desembarque de assalto Classic decolou para realizar uma missão de apoio de fogo no ar. De repente virou a boca do cano e disparou contra outro Shire Class no solo nessa direção, com um poderoso canhão turbolaser pesado em seu abdômen. Brum! 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 O pesado canhão turbolaser no abdômen da nave de desembarque de assalto classe Shire é especialmente usado para atacar o solo. O poder é enorme. Quando pegos de surpresa, a classe de Shire no chão mal reage, e a superestrutura é varrida diretamente pelo Kent. E vazio, todo o couraçado estava submerso em um mar de fogo. Imediatamente depois, o Kent virou o cano e bombardeou diretamente o exército de clones onde estava Pancreu. Brum! 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 O bombardeio violento explodiu diretamente o corpo de clones em pedaços, e os soldados clones se dispersaram um após o outro e entraram em seus respectivos bunkers para evitar o bombardeio. Dessa forma,
Eles não têm nenhuma organização ofensiva na linha de frente. Ao mesmo tempo, o Kent também voava em direção à capital Umbara e havia começado a bombardear as posições da 51ª com várias de suas torres. Pancrew imediatamente convocou seu comandante clone e disse irritado: recebi uma ligação. Foi Cody quem desertou. Ele ocupou o Kent e abriu fogo contra nós. Cody foi traído. Como isso é possível? O comandante clone não podia acreditar. Ele está nos bombardeando agora. O que é impossível? Pancrew exclamou: vou contatar Anakin Skywalker imediatamente e acompanhá-lo para retomar o Kent. Você lidera as tropas para continuar o ataque. Mas... O comandante clone olhou ao redor para o fogo constante de artilharia e para as tropas que estavam quase em plena glória. Ele hesitou, mas finalmente escolheu obedecer à ordem e saudou: sim. Continuarei liderando o ataque. Então, Pancrew conectou Anakin e contou sobre a traição de Cody e a ocupação do Kent. Anakin Skywalker ficou chocado. O que você disse? Como isso é possível? Já briguei com o Cody muitas vezes, e ele definitivamente não é uma pessoa que pode trair. Ele não pode trair em nenhum momento. Então isso mostra que seu julgamento está errado, Anakin. Pancrew disse friamente: agora preciso da sua ajuda. Só nós podemos romper o bloqueio aéreo dos Umbarianos e lançar caças no ar. Dentro do Kent, destruam os rebeldes. Anakin assentiu solenemente: é só isso. Depois que eu ver o Cody, vou questioná-lo pessoalmente porque ele o traiu. Muito bem, então nos encontraremos na plataforma do hangar do Kent. Um sorriso cruel apareceu no canto da boca de Pancrew. Meia hora atrás, a prisão interna do navio de desembarque USS Kent. Uma vibração violenta jogou Cody para longe, e ele bateu na parede com um baque. Antes que pudesse reagir, um tubo de resfriamento em sua cabeça quebrou e caiu, atingindo na cabeça, e ele ficou subitamente inconsciente. Não sei quanto tempo levou. Cody abriu os olhos com dificuldade, lendo www.ucansu. Olhou ao redor e viu que estava enterrado sob o tubo de resfriamento. Ele afastou os canos escaldantes, mas felizmente a armadura de combate clone funcionante o protegia do calor, caso contrário ele teria sido cozido pelos canos de resfriamento. Ele se levantou do chão e olhou, e viu que a cerca laser na entrada da prisão também havia sido danificada pela explosão, então saiu silenciosamente. Quem diria que, logo após dar alguns passos, ouviu alguém falando na língua Umbara à distância. Cody olhou para a esquerda e para a direita, reagiu instantaneamente, pulou e desceu pelo oleoduto até o teto do corredor, apoiou o canto da coluna com seus membros fortes e se escondeu ali. Só vi alguns soldados Umbara andando lá embaixo. Eles conversavam com muita facilidade, e não pareciam estar em um estado de briga nenhuma. Cody ficou surpreso e pensou em um desfecho terrível. O Kent estava ocupado pelos Umbarianos. Como isso pode ser? Se os Umbarianos realmente têm a habilidade de capturar um Shea, então eles já conseguiram. Por que esperar agora? Quando os soldados Umbar estavam longe, ele descia silenciosamente do teto. Com sua familiaridade com a estrutura interna do couraçado, ele evitou todas as câmeras de vigilância e tocou na ponte. No caminho, ele viu muitos soldados Umbara. Esses soldados pareciam estar organizando o interior do couraçado. Eles também levantaram os corpos de alguns soldados clones e os empilharam. Várias pessoas estavam tirando a armadura dos cadáveres para se prepararem para uso próprio. Umbara e humanos têm tamanho semelhante, e podem naturalmente usar a armadura de combate dos clones. Fort Scourge capítulo 1143, Armadilho Codice esgueiral até a ponte. Agora ele havia concluído que o Kent estava realmente ocupado, mas o número de Umbara ocupando o couraçado era pequeno. Então teve a oportunidade de usar sua familiaridade com o terreno do couraçado para se esconder até agora. Ele entrou sorrateiramente em um canal de manutenção escondido, veio até a saída de ar da ponte e quis checar a ponte. No entanto, quando estava prestes a sondar, de repente ouviu uma voz familiar. Seu, apoio de artilharia é muito eficaz, muito bom, Ventress. Parece que sua reputação fedida deste lado da República não está exatamente se gabando. Em seguida, vou embarcar no Kent com Anakin e tentar retomar o encouraçado. Você sabe o que fazer. A mesma voz o prendeu há pouco tempo com acusações forjadas e ameaçou levá-lo à corte marcial. Mestre. Jedi, Pancrew. E com quem ele está falando? Ventress. Aquele subordinado do Conde Dooku. Jedi das Trevas. Cody estava furioso, os dentes cerrados e os punhos cerrados. Trair.
Isto é uma traição descarada à República Galáctica e à Ordem Jedi. Ah! Então você pode perfurar o coração de Anakin Skywalker com uma espada enquanto toda a atenção dele está em mim. Ah! Asajj Ventress lambeu os lábios e sorriu. Disse, Conde Dooku. E o Anjo da Morte ficará muito, muito satisfeito. Então, eu entendo. De repente, seus olhos se estreitaram, o sabre de luz em sua mão foi instantaneamente desembainhado, e ela se virou para cortar a espada. Swish! O duto de ventilação diagonalmente acima foi dividido diretamente em dois por essa espada. O que aconteceu? Não me diga que há perigos ocultos no quente. Ponkrell disse friamente. Faço as coisas sem deixar perigos ocultos. Ventress guardou o sabre de luz, virou-se e saiu. Sabe de uma coisa, garoto? Sempre tive um mau pressentimento sobre essa operação, disse Anakin Skywalker enquanto pilotava a nave a bordo de um transporte de assalto LAAT. E, mesmo que não usemos a força para perceber, podemos saber que este momento é muito estranho, Tianxi. O Quente era realmente ocupado por Cody? Isso é completamente impossível. Ahsoka Tano estava sentada no banco do passageiro. Ele parecia solene. Não vamos dizer se Cody vai trair ou não. Os soldados no Quente não são a mesma unidade do 212º Batalhão de Ataque, e eles são absolutamente impossíveis de seguir Cody para causar problemas. Cody nunca pode trair, disse Anakin com voz grave. Bem, é impossível para ele ocupar um couraçado sozinho de qualquer forma, acrescentou Ahsoka. Então o julgamento do mestre Pang Krell está correto. Devemos ir verificar pessoalmente e resolver essa questão. Anakin assentiu. Ahsoka Tano abriu as mãos, curvou os lábios e disse, na verdade, para ser honesto, o mestre Krell tem tanta certeza de que foi o Cody, você não acha suspeito? Isso é só seu preconceito contra ele. Mestre Krell é um herói de luta da Ordem Jedi. Ele pode ter sua insistência, que pode ser diferente do nosso modo de pensar, mas não devemos negá-lo por causa disso. Anakin Skywalker disse. Ahsoka Tano bufou friamente. Ok, então não use preconceito e julgue com lógica. Há um problema com o que o mestre Ponkrell disse. Anakin Skywalker ficou em silêncio por um tempo e disse, daqui a pouco embarcarei sozinho na nave, e você vai esperar na nave. Acho que seria melhor eu ir com você e depois entregar a nave para o robô de navegação. Ahsoka Tano recusou. Confie em mim, pirralho, e eu só confio em você. Anakin Skywalker se virou e encarou diretamente os olhos de Ahsoka. Ahsoka Tano não falou mais, olhou nos olhos de Anakin e assentiu. Enquanto conversavam, o barco de transporte de assalto LAAT, e que eles dirigiam já havia voado para a região do Quente. Como esperado, uma rajada de tiros de artilharia de curta distância avançou em sua direção. Anakin Skywalker manobrou a nave com agilidade, desviando da chuva de balas, sem lazer, e com uma rajada de energia para atingi-los. A plataforma do hangar da espaçonave estava escancarada, e estava escura por dentro, como a boca de uma fera gigante, exalando uma sensação ameaçadora. O transporte LAAT irrompeu a interceptação de artilharia de curta distância do Quente e voou diretamente contra a plataforma do hangar. Anakin Skywalker abriu a cabine e pulou para baixo. Ele olhou para a plataforma do hangar da nave de guerra que havia sido destruída em ruínas. Seu rosto estava solene. Ele sacou seu sabre de luz e, com um saço, o sabre verde disparou, confiando na luz trazida pelo sabre de luz, avançando lentamente na escuridão. Logo, ele viu outro barco de transporte LAAT, e estacionado do outro lado do hangar, com um homem grande ao lado. Mestre Ponkrell. Ah, Anakin, você finalmente chegou. Ponkrell se aproximou e disse, a situação aqui está um pouco estranha agora, não vi ninguém na plataforma do hangar, então não entrei precipitadamente, só esperei aqui. Você? Anakin Skywalker assentiu, moveu os passos como se nada tivesse acontecido, sempre manteve distância de Ponkrell, e disse, o Quente foi danificado assim, não pode ser feito por Cody sozinho. Eu também acho. Vamos direto para a ponte dar uma olhada. Ponkrell apontou para frente e disse. Anakin assentiu, se protegendo enquanto caminhava em direção às profundezas. Ponkrell sorriu, diminuiu o passo e ficou atrás de Anakin. No entanto, quando eles acabaram de caminhar até a escotilha interna da plataforma do hangar, de repente a porta lateral do corredor de manutenção ao lado se abriu com um estrondo, e uma pessoa rolou e rastejou para fora, gritando histérica, General Skywalker. Rápido. Pang Krell é um traidor. Asajj Ventress está aqui. Cody.
Anakin Skywalker podia ver quem vinha. O Reading era o comandante do antigo batalhão de ataque 212, Capitão Cody. Mas o que ele disse foi tão informativo e assustador que Anakin não soube como responder por um tempo. Ah! Finalmente te encontrei. Seu traidor. Pang Krell rugiu, segurando instantaneamente os dois sabres de luz de duas cabeças nas mãos, e avançou direto na direção de Cody. Cody também estava preparado, e ao ver Pang Krell chegando, rolou no lugar e se escondeu sob os destroços do caça. Swish. Os destroços do caça foram cortados ao meio por Pang Krell. Pare. Mestre Krell. Precisamos do Cody vivo. Anakin gritou. Não. Para traidores, o único fim é a morte. Pong Clair disse, cortando Cody novamente. Pare. Anakin rugiu, e o sabre de luz se estendeu para bloquear o ataque de Krell. No entanto, naquele momento, ele de repente sentiu uma pulsação da força em seu coração, e uma crise terrível estava iminente. Ele reagiu no instante, levantando a mão para empurrar Cody com força e, ao mesmo tempo, retraindo seu sabre de luz. Tio. Os dois sabres de luz vermelho sangue cruzados cortaram diretamente para baixo e foram pegos pelos sabres dele. O rosto pálido e horrível de Asajj Ventress apareceu diante de Anakin Skywalker, e ela sorriu com amargura. Agora, morra. Skywalker. Forward Scrolls capítulo 1144, Combate corpo a corpo luta Ventress. Você realmente está aqui. Anakin Skywalker cerrou os dentes, empunhando um sabre de luz e lutando ferozmente com Ventress. Ambos são mestres em duelos de sabres de luz. Ventress tem lutado na base há muito tempo. Depois que o Conde Dooku despertou o lado sombrio da força, sua esgrima e força se tornaram cada vez mais violentas, e a habilidade de Anakin Skywalker continuou a crescer. Crescer rapidamente durante a batalha. Pang Krell sussurrou, idiota idiota. Então ele balançou as mãos, dois sabres de luz de duas pontas dispararam instantaneamente, correram na direção de Anakin Skywalker e gritaram. Parece que Cody está conspirando com Ventress. Não tenha medo, eu ajudo. Anakin Skywalker. Nesse momento, a figura de repente piscou diante de seus olhos, mas Ahsoka Tano saiu correndo, balançou seu sabre de luz para bloquear o caminho de Pong Krell e disse friamente, acho que Anakin Skywalker é suficiente. Agora que você lidou com Ventress, Mestre Krell, não deve causar problemas no passado. Pang Krell olhou para a direção do capítulo e percebeu que Asajj Ventress era realmente imponente, suprimindo freneticamente Anakin Skywalker e fazendo-o continuar recuando. Mas com sua observação aguçada e experiência em combate descobriu que, se a batalha se prolongar demais, Asajj Ventress quase certamente perderá. Então, você vai mesmo se trair? Um pequeno aprendiz. A expressão de Pang Krell ficou horrível. Ele se aproximou lentamente de Ahsoka, e quando percebeu que ela continuava recuando para manter distância, seus dentes se quebraram. Joga o sabre de luz de duas cabeças como um raio. Os dois sabres de luz de Ahsoka Tano, um longo e outro curto, conseguiram bloquear o ataque de Pang Krell, mas a força poderosa do outro grupo também a fez sentir a pressão, e ela sentiu quase cada centímetro de ar ao seu redor. Estão espremendo suas próprias ações. Para uma batalha entre cavaleiros Jedi, isso significa que a outra parte usou a força para controlar o ambiente ao redor. Numa batalha assim, você perderá sem dúvida. Você finalmente mostrou sua verdadeira cara, traidor. Ahsoka Tano não teve medo, e dois sabres de luz o encontraram diretamente. Ambos são espadas duplas, mas Ahsoka Tano usa a espada de quinto estilo, Shin, e seus movimentos são mais flexíveis, enquanto Pang Krell, confiando na vantagem do corpo, tem dois sabres de luz de duas cabeças bem abertos. Daí é imparável como um enorme moinho de vento. Após apenas alguns rounds, Ahsoka Tano já não conseguia resistir. Nesse momento, Anakin Skywalker de repente levantou a mão e ergueu um pedaço de metal no ar, esmagando-o em direção a Ventress, e enquanto ela desviava, ele avançou contra Pang Krell, só para evitar que ele esfaqueasse Ahsoka, uma espada no peito de Tano. Eu te vi errado. Pang Krell. Os olhos de Anakin Skywalker se abriam, olhando para o traidor à sua frente. A raiva em seus olhos parecia a realidade. Vou limpar seus restos para a Ordem Jedi. Pang Krell sorriu, e os dois sabres de luz de duas cabeças cortaram direto para baixo como uma montanha. No entanto, Anakin Skywalker era muito menos poderoso que Ahsoka Tano, e bloqueou o ataque de Krell com uma única espada. A técnica de sabre de luz usada por Anakin Skywalker é o Shan de quinto estilo,
que também é uma esgrima que combina as forças do terceiro estilo defensivo com a esgrima ofensiva do quarto estilo. Embora esse tipo de esgrima seja poderoso, é extremamente difícil de dominar. Exige controle muito alto sobre a força original. Ahsoka Tano também pratica essa esgrima, mas o calor ainda é muito pior. As duas lutaram ferozmente, e ao mesmo tempo, Ahsoka Tano também lutava com Asajj Ventress. No entanto, a continuação da batalha está se tornando cada vez mais desfavorável para o lado de Anakin Skywalker. Ahsoka Tano é apenas uma aprendiz Jedi, afinal, e também não é oponente de Asajj Ventress. Ventress o forçava a recuar repetidas vezes, e era diferente da recuperação e defesa intencionais de Anakin naquele momento. Ahsoka simplesmente não consegue revidar. É só uma questão de tempo até você perder. E a situação do lado de Anakin Skywalker também não é otimista. Pon Creu usou sua força para provar que não é um herói vaidoso como o herói de luta da Ordem Jedi, e seus dois sabres de luz de duas cabeças também permitem que ele alcance de ataque seja muito amplo, o que força Anakin Skywalker a competir constantemente com ele por poder. Mas quando se trata de força, Pon Creu não teme ninguém. Anakin Skywalker sentiu a pressão aumentar conforme a batalha avançava. Nesse momento, ele também percebeu que o estado de Pon Creu não estava certo. Os movimentos de Pang Creu ficaram mais violentos e ágeis, sua força ficou cada vez mais forte, e seus olhos começaram a brilhar com luz dourada. O lado sombrio. Anakin Skywalker cerrou os dentes. Você finalmente caiu completamente. Pon Creu. Você não acha que o lado sombrio vai me trazer mais poder? Skywalker. Pang Creu sorriu, de repente pulou alto, e os dois sabres de luz caíram no chão como martelos pesados. Clique. Incontáveis relâmpagos poderosos se espalharam instantaneamente. Anakin Skywalker foi pego de surpresa e de repente foi cercado por um raio. Ele só podia usar todo o seu poder original para resistir ao raio onipresente, e nesse momento, Pon Creu havia cortado novamente com seu sabre de luz. Nesse momento, um disparo de laser de repente. Pon Creu bloqueou o laser com um movimento de uma mão, mas o laser continuou a irradiar, impedindo-o de se mover. Era o barco de transporte de assalto LAAT, e que Anakin e os outros estavam dirigindo quando chegaram. Só para ver o comandante clone CC-2224 Cody operando o canhão laser no barco de transporte, ele gritou, General Skywalker. Rápido. Por aqui. Anakin Skywalker percebeu que o lado de Ahsoka Tano também era desajeitado e não conseguia sustentá-lo de jeito nenhum. Ele sabia que não era um oponente. Então levantou a mão e agarrou um V-19 com força poderosa. Os destroços do caça foram lançados em direção a Pang Creu. Então, aproveitando essa oportunidade momentânea, correu para um outro lado para trocar algumas truques com Ventress, agarrou Ahsoka Tano e a jogou na direção de Cody, e ao mesmo tempo cortou-se afastando, enfrentando o ataque de Pon Creu e Asajj Ventress, lutando e recuando. Ahsoka Tano foi jogada por Anakin para o barco de transporte. Ela aproveitou sua força e pousou no banco do motorista. Ela ligou o motor para levitar, virou na direção e mirou no teto do hangar de naves de guerra e apertou o botão de repente. Hoje. O lançador de foguetes acima do barco de transporte LAAT, e dispara instantaneamente. Brum. 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 Uma série de explosões violentas detonou no céu, lendo www. Lucansu.com. O choque do fogo e da explosão está chegando. Anakin Skywalker também aproveitou a oportunidade para se livrar da perseguição e pulou no barco de transporte. Ahsoka Tano empurrou o joystick com força, o barco de transporte acelerou instantaneamente, atravessou os obstáculos na estrada e voou para fora do couraçado quente. Observando a silhueta do barco de transporte desaparecer na escuridão, Pon Creu cerrou os dentes e olhou para trás, para Asajj Ventress, rugindo alto, seu idiota. Idiota. Nem mesmo um clone pode ser capturado. Vamos perder nossa melhor chance. Idiota. O lado sombrio do corpo dele ainda está subindo, e finalmente atingiu um nível aterrorizante. Por um lado, Asajj Ventress sabia que estava errado, e por outro, estava assustado com o poder terrível depois que Pon Creu caiu na escuridão, e nem ousou dizer muito sobre recuar. Pon Creu empurrou para o lado e caminhou em direção à ponte. Sua traição não pode ser ocultada e deve ser enfrentada para garantir a vitória na batalha no planeta Umbara. Fort Scourge capítulo 1145.
Nova tonalidade. Anakin Skywalker e Ahsoka Tano conseguiram escapar da armadilha no quente com a ajuda do comandante clone 2224 Cody, e foi confirmado que o mestre Jedi Pang Krell havia caído para o lado sombrio, traído e, ao mesmo tempo, conspirado com a Crente das Trevas separatistas Agem 3 para intervir na guerra no planeta Umbara. A situação atual é extremamente desfavorável para o exército da República Galáctica. O exército liderado por Pong Krell sofreu pesadas perdas no assalto frontal e foi então fortemente bombardeado pelo Kent. Basicamente todas as unidades de combate foram atingidas. Dispersa, a legião de mais de 9.000 pessoas ainda tem no máximo 2.000 de poder de combate. A 51ª Legião de Anakin Skywalker estava em forma um pouco melhor, com menos de 3.000 baixas, mas agora, com o colapso de outra legião, eles também ficaram em paz. O problema mais sério aqui, porque Pong Krell atacou a capital precipitadamente antes, Anakin Skywalker também adotou uma estratégia radical para cooperar com suas ações, para que a 51ª Legião pudesse romper o bloqueio inimigo e chegar à capital mais rápido. Assim, nessas circunstâncias, algumas tropas Umbara atrás deles também começaram a flanquear. E os 4 navios de assalto classe Cheerleader em que eles estavam agora estão em estado crítico. Uma das 2 naves da classe Cheer da Legião Pong Krell, a Kent, foi capturada por Agem 3, que então destruiu a outra nave da classe Cheer no solo. Você deve saber que a turma de torcida que pousou no chão é usada como uma fortaleza com poder de fogo poderoso e um centro de comando. Com a perda de 2 turmas de torcida, os Umbaras em sua direção podem mover tropas daqui sem impedimentos. Entrar na capital para apoiar as operações. Quanto ao do 112º Batalhão de Assalto, responsável por interceptar os reforços de Umbara, também foi forçado a recuar após sofrer pesadas perdas. Nessa direção, um exército de dezenas de milhares de Umbara começou a ameaçar a retaguarda da Legião Pong Krell. Anakin Skywalker traiu o mestre Pong Krell, e devolveu a notícia de que toda a situação da Guerra Estelar de Umbara era reversível para a Ordem Jedi. Então liderou o exército para a retirada, abandonou o plano de atacar a capital e devolveu para si mesmo a nave de desembarque classe Cheerleader, pronto para mudar para a defesa. Ao mesmo tempo, Anakin pediu ajuda ao Comando Estratégico Supremo da República, na esperança de conseguir mais reforços. O planeta Umbara precisa ser retomado. O presidente do Parlamento Galáctico, Chief Palpatine, reiterou esse ponto durante uma sessão parlamentar. Porque se Umbara não puder ser recuperada, será um grande golpe para outros planetas céticos, que provavelmente correrão o risco de que o custo de trair a República Galáctica não seja alto. No entanto, justamente quando o Comando Estratégico Supremo começou a se preparar para mobilizar mais tropas, uma má notícia chegou de repente. O famoso general separatista Severance Tan, que desapareceu após ocupar o sistema Eliadu, reaparece. E ela liderou uma frota de elite. A nau capitã é outro couraçado classe Conqueror, Droon. A sombra aterrorizante da presa está envolta em águia dentro. Ela liderou o Droon e uma frota de 5 contratorpedeiros classe Divinity e 10 cruzadores de batalha classe Behemoth para atacar repentinamente o sistema Umbria, onde uma frota da República Galáctica está sendo reunida, pronta para lançar um contra-ataque do planeta Onderon na direção. O sistema Umbrella reuniu uma força poderosa de 30 cruzadores de batalha classe Chaser, 3 Star Destroyers classe Victory e 5 naves de desembarque de assalto classe Cheer, mas esta frota está diante de Severance Tan destruída e completamente destruída. Sob o comando do gênio de Severance Tan, o cruzador de batalha classe Behemoth, oficialmente instalado, exerceu plenamente esse poderoso poder de combate. A poderosa artilharia de plasma, o canhão Yamato, está equipada, representando uma séria ameaça aos cruzadores de batalha da classe Chaser. O escudo defletor da classe Carro Auriga foi comprovado nesta batalha que não resistia ao fogo do canhão Yamato, e a estrutura interna do couraçado também possibilitou sua destruição. Final. Nas batalhas anteriores da República Galáctica, apenas os poucos que encontraram os cruzadores de batalha classe Behemoth aglomerados 1 ou 2 vezes sofreram derrota em cada ocasião. Mas nessa batalha aérea na Galáxia Umbrella, o golpe para a República Galáctica foi muito direto. Não há nada mais constrangedor do que uma frota se formando, pronta para partir, atacada de repente e quase completamente dizimada, com quase nenhuma capacidade de revidar. E o que é ainda mais assustador é que,
Desta vez, o couraçado da classe Conqueror Ruim não fez um ataque de um único navio como seu antecessor, o Fang, mas apoiou toda a frota como navio almirante da frota. A ameaça aterrorizante da classe Conqueror nas batalhas de frota mais uma vez provou os temores da República Galáctica. Severance Than usou os pulsos eletrônicos de alta energia direcionados por Droon para destruir o grupo de caças da frota da República e continuar destruindo a República. A formação da frota, e então usar os canhões Yamato dos cruzadores de batalha classe Monstro para destruir a classe Republic Chaser 1 a 1. E depois de destruir a frota da República na Galáxia Umbre, Severance Than não parou por aí, mas se virou e desapareceu no vasto mar de estrelas. O plano para contra-atacar o planeta Onderome não havia nascido, e o Comando Supremo Estratégico da República interrompeu urgentemente o plano de contra-ataque em outras direções, convocando imediatamente uma reunião militar para discutir contramedidas. As fileiras da Conferência Militar continuaram a crescer, e finalmente, o chanceler Chief Palpatine e o mestre Windu, líder da Ordem Jedi, também participaram. Enquanto isso, o planeta Rendili. Gariulan caminhou rapidamente pelo palácio lindo e nobre, que era completamente incompatível com a elegância e calma que normalmente exibiam. Seu manto inchava com o movimento do vento sob seus pés, e o tecido leve até delineava o contorno das coxas de Gariulan. Era difícil de suportar de olhar. Na verdade, essa túnica nunca foi projetada para a postura de corrida da pessoa pensando nisso. Pai. Gariulan empurrou a porta do escritório e entrou, gritando em um tom quase rude. Parado em frente à janela, projetando um livro antigo pelo holograma, está um velho magro, que não é raiva nem poderoso. Ele é o líder supremo do planeta Lundili e da Lundili Interstellar Power Company, além de patriarca da família Ulan, Ban. Gila Ulan. Ele acenou levemente com a mão e pediu para as belas criadas ao seu lado recuarem, e então perguntou devagar, é só uma nave da perdição que faz vocês entrarem em pânico assim? Gari. Isso não deveria ser o que o herdeiro da família deveria ter. Temperamento. Gariulan ficou surpreso. Sabe o que eu quero dizer? Senhor pai. O aparecimento repentino da Droon, a batalha aérea da galáxia Ukansu.com brilha. É isso que você quer me contar? Banjira Ulan disse levemente. Esta batalha aérea é de grande valor para nós. Gariulan disse animado. 3 Star Destroyers classe Victory participaram desta batalha. E os dados mostram que o escudo defletor do Star Destroyer classe Victory mal resiste ao ataque do canhão principal do cruzador de batalha classe Behemoth. E mesmo que o escudo defletor seja destruído, o arranjo científico e eficaz do cinto de blindagem e os danos estruturais do Star Destroyer serão suficientes para sustentá-lo, para que o Star Destroyer não perca sua eficácia em combate. Banjira Ulan disse calmamente, comparado ao cruzador de batalha classe Chaser. Por exemplo, essa batalha dá resposta para a batalha contra os cruzadores de batalha classe Behemoth quase imediatamente. Isso mesmo. É o nosso Star Destroyer classe Victory. Gariulan estava muito animado. Coloquei o departamento de PR em operação, com o relatório de análise e o registro simulado de combate do Star Destroyer classe Victory como parte da frota da República. Envie para o Comitê de Supervisão da Nave da República. Isso pode permitir que a República compre oficialmente a classe Vitória. Além disso, também relatei o plano de construção do Star Destroyer classe Victory II. Quem diria que não havia sinal de empolgação no rosto de Banjira Ulan? Ele apenas balançou a cabeça suavemente e disse, entre em contato com o Anjo Morto, chegou a hora. Fault Scrolls de capítulo 1146 Desesperado. Boa sorte. Contato com o Anjo da Morte. Pai, você realmente tem ilusões sobre o separatismo. Ninguém mais sabe, mas devemos saber muito bem que, por mais que o separatismo lute, isso não vai durar 2 anos. Gariulan disse com uma carranca. Ah é? Então você quer continuar trabalhando do lado da República? Banjira Ulan zombou. Não é isso que você quer dizer, pai. Temos feito o nosso melhor pela República ultimamente, e também gastamos muito dinheiro para comprar os oficiais da República. Nossos pedidos começaram a aumentar. Muitas fábricas conseguiram reabrir e a situação está melhorando. Da última vez que o encouraçado Titã Xuan apareceu, foi originalmente uma reunião para discutir a aula do eclipse solar. Você não insistiu que eu também participasse. Gariulan disse em voz alta, de braços abertos. Então, temos que esperar até sermos varridos para fora de casa como lixo, e então ir negociar os termos com os anjos mortos? Perguntou Banjira Ulan. Isso. Pai, isso.
Gariulan estava um pouco atordoado. Olhando para ele, Bangirulan suspirou e disse: quando as propostas de construção naval para as classes Victory e Victory II forem jogadas no lixo pelo Comitê de Supervisão de Navios da República, toda a galáxia saberá que teremos há uma mudança. Naquele momento, o que você pode fazer além de sentar e esperar? Mas 37 dos 50 membros do painel de especialistas do Comitê de Supervisão do Navio receberam nossos benefícios. Esse custo sozinho chega a cerca de 100 milhões de créditos. Estou muito confiante de que nossa proposta será aprovada. Além disso, desta vez, na Batalha Aérea da Galáxia Umbrella, é quase certo que a classe Victory entrará na sequência oficial da Marinha da República. Pai. Gariulan olhou para a expressão do pai, seu rosto gradualmente ficando pálido. Sim. Me diga que isso é certo, pai. Bangirulan não falou, apenas olhou para ele. Só então Gariulan entendeu. Agarrou seu cabelo com as duas mãos. Não, isso. A situação é realmente tão ruim assim. Aqueles oficiais da República ousaram aceitar os benefícios do nosso Randili e ainda assim não fizeram nada. O nome da família Ulan, tão inútil. Ele olhou para o pai novamente com um tom desolado. Será que tudo o que você fez antes foi esconder os olhos e ouvidos das pessoas? Sua determinação não mudou desde o último encontro secreto com o anjo morto. Nós. Randili. Sério, já chegou até aqui. Só então Bangirulan disse lentamente. Minha neta favorita, Adele Ulan, deve fazer 16 anos este ano. Pai, diga ao anjo morto que a família Ulan está disposta a se casar com ele, e aceite a filha da nossa família, Adele Ulan, como promessa em troca do total apoio da Confederação dos Sistemas Independentes. Ao mesmo tempo, também espero que o anjo morto possa ir a Lundili pessoalmente nesse momento. Planeta, resistir ao ataque da República é. Case-se com sua noiva, disse Bangirulan. Adele. Também é minha filhinha favorita. Pai, achei que nossa família Ulan nunca teria esse dia. Gariulan fechou os olhos e falou com voz extremamente pesada. Nascida na nobreza, é isso que ela eventualmente enfrentará. Disse Bangirulan. Não tem nenhuma volta. Há apenas 10 minutos, eu até achava que tudo na nossa família estava melhorando. Gariulan ainda queria se destacar. Bangirulan não falou, apenas se recostou no sofá, fechou os olhos cansado e acenou com a mão para sinalizar para ele sair. Gariulan teve que se curvar profundamente. Vou providenciar agora, pai. Ao mesmo tempo, para que a República Galáctica não perceba, o processo de submissão dos planos dos Star Destroyers das classes Victory e Victory II para revisão continuará. Hoje à noite, participarei de um jantar privado para o vice-presidente do Comitê de Supervisão do Navio. Quanto à dele, ele não conseguiu mais falar, fez uma reverência profunda novamente, se virou e saiu rapidamente do escritório. Depois de muito tempo, Bangirulan abriu os olhos e disse ao ar, às vezes, eu realmente gostaria de não ter vivido tanto. Talvez a doença grave quando eu tinha 70 anos me tenha levado diretamente. Só mate. Por que você disse isso? Lorde Patriarca. Uma voz feminina baixa veio de repente atrás dele. Então, o ar no parapeito da janela se distorceu de repente, e uma mulher de cabelos curtos, vestindo um uniforme preto de combate justo, apareceu, sentada ali com uma garrafa de vinho na mão. Dessa forma, Gariulan pode ascender a posição de chefe da família mais cedo e deixar que a situação urgente o force a crescer o mais rápido possível. Bangirulan riu de si mesmo. Em vez de agora, ele está envelhecendo, a guerra na galáxia está se intensificando, e a sobrevivência da família está à sua frente. Mas agora que Gary é o chefe da família, ele não aguenta mais. Lord Gariulan sempre foi dedicado à sua família e extremamente diligente, e simplesmente lhe falta experiência. A educação que recebeu e sua própria inteligência são, na verdade, superiores ao que imaginávamos. Disse a mulher, de frente para a garrafa que a garrafa engoliu em seco. Não relaxe por causa das poucas pessoas que eu te mandei encarar. Quando esse dia chegar, quero que todos morram ao mesmo tempo em até 10 minutos para garantir que tenhamos controle total da frota de defesa de Lundili. Será possível? Gilulan perguntou. Em 10 minutos, posso até organizar a postura quando eles morrerem. A mulher levantou a garrafa de vinho de forma brincalhona. Sua mão era uma prótese mecânica do ombro. Vamos fazer os arranjos, e os assuntos da Adele, certifique-se de garantir a segurança dela. Deixa comigo. Depois que a mulher terminou de falar,
Ela ativou novamente o dispositivo de invisibilidade. Houve um som leve no parapeito da janela, e então ela caiu em silêncio. 21 AB, 22 de outubro. Coruscant, a capital da República Galáctica. A reunião oficial do Comitê de Supervisão das Naves da República. A pauta desta vez é discutir o desempenho em combate e os dados de vários tipos de naves da Marinha da República Galáctica nas batalhas recentes. Ao mesmo tempo, também haverá auditórias de empresas como Quarter Power Shipyard, Lundin Star Dynamics, Corellia Engineering e muitas outras. A próxima etapa proposta da construção naval. A conferência terá duração de cerca de 15 dias e continuará até o final do ano. E no início do novo ano, o novo plano de construção naval será executado de acordo com os resultados dessa reunião. O primeiro é o cruzador leve classe Carrack, da Morian Manufacturing. No palco, o presidente do Comitê de Supervisão de Navios da República analisou as informações em sua mão, durante uma série de batalhas recentes. O desempenho do cruzador leve classe Carrack é impressionante. Muitas naves de guerra separatistas foram destruídas nas batalhas nos planetas de Ginás e Nuer. Em combate real, foi provado que a classe Carrack tem apenas 350 metros de comprimento, mas pode representar uma certa ameaça aos principais couraçados dos separatistas. Tem uma velocidade máxima comparável à dos caças, e ainda é um complemento eficaz à frota da República. Debaixo do palco, vários bosses se levantaram, representantes da Companhia da Moriana. Esta empresa é uma empresa baseada em boss e seres humanos. Não é de grande escala, mas seu cruzador leve da classe Carrack é de fato um navio de guerra muito eficiente. Eles tiveram um bom resultado. O presidente no palco continuou, de acordo com a discussão e decisão do comitê, o cruzador leve classe Carrack continuará sendo adquirido no próximo ano. Palmas, palmas, palmas. Pessoas da companhia de Damorian aplaudiram e se abraçaram para expressar sua empolgação. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.